Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 12, que encontrou, diga amém. Amém. Palavra do Senhor que nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pai, essa é a tua palavra que agora fora lida nesta noite. A minha oração não é nenhuma outra a não ser que o Senhor fale conosco nesta noite. Nos visite nesse lugar. Nos encha da tua graça, de teu poder, das maravilhas de teu nome. Visite aquele que está agora acompanhando online. Visite aqueles que irão acompanhar depois. E o mundo espiritual, Senhor, nós entendemos que é uma realidade. E é por isso que nós, como igreja, entramos agora, meu Pai, nesse entendimento, debaixo da sua autorização e debaixo da tua palavra, para rejeitar toda a retaliação do diabo em relação a esse lugar. Nós rejeitamos, meu Pai, toda ação contrária e repreendemos de nosso meio tudo aquilo que não veio dos céus para nos abençoar. Cerque esta casa com anjos guerreiros do Senhor. Traga-nos revestimento e armadura do teu Espírito Santo. Nos capacite para receber a tua palavra nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, vejam esses versículos interessantes para nós. Versículos que nos traz algum entendimento, que nos traz uma advertência do apóstolo Paulo, nos traz uma recomendação do apóstolo Paulo. Agora nós precisamos entender, queridos, que a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, era uma igreja que estava no meio de um povo acostumado com idolatria. A igreja de Éfeso é uma igreja que o apóstolo Paulo, ele vai enfrentar algumas dificuldades que talvez ele não tinha enfrentado em outros lugares que ele tinha instituído igreja. A saber, irmãos e irmãs, de que o apóstolo Paulo, quando esteve na região de Éfeso, foi uma região tão desafiadora que talvez eu vos digo que essa foi uma igreja que o apóstolo Paulo passou o maior tempo de sua jornada missionária. O texto bíblico nos traz entendimento que muito provavelmente o apóstolo Paulo ficou nessa região mais de 2 anos, enfrentando dificuldades e enfrentando o império das trevas. Tamanha idolatria daquele lugar. O comércio daquela região, irmãos e irmãs, era baseado na idolatria de imagens, de escultura. A deusa Diana imperava naquele lugar. A estátua, eles vendiam estatuetas, irmãos e irmãs, da idolatria. E quando o evangelho, e eu já vos preguei aqui, que toda vez que a igreja do Senhor avança, é o reino de Deus que também está avançando. E quando o reino de Deus avança, o império das trevas, esse mesmo império que o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus, por meio de Jesus, nos transportou dele para o reino do Filho de seu amor. Quando Jesus nos faz isso por meio da pregação, da palavra e do evangelho, o império das trevas perde uma alma, perde espaço. E talvez você não sabe, talvez você não tenha um entendimento, mas talvez você não tenha convicção
de que você muitas vezes representa muitas outras pessoas por trás de você. A tua fé, a tua caminhada com Cristo, muitas vezes, irmãos e irmãs, sustenta a fé de muitas outras pessoas. Às vezes é o teu marido, às vezes são os seus filhos, às vezes é aquela pessoa que trabalha com você. É por meio de você que Cristo será a ponte, irmãos e irmãs, para chegar a essa pessoa. O ministério que Deus nos deu muitas vezes representa muita gente. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez a promessa também para Moisés, esses ministérios, irmãos e irmãs, representavam muita gente. E toda vez então que Deus nos tira do império das trevas para o reino de Filho do seu amor, irmãos e irmãs, o império das trevas perde espaço. E ninguém gosta de perder o espaço. E toda a retaliação então do diabo, do império das trevas, se levanta contra a igreja do Senhor. E é isso, irmãos e irmãs, que acontece com o apóstolo Paulo na região de Éfeso. É isso que acontece com ele a tal ponto de que ele então é expulso da região de Éfeso. Por quê? Porque a pregação de Jesus Cristo estava libertando as pessoas. Logo não tinha mais ninguém para ir para os comércios, comprar estatuetas, não tinha mais ninguém para observar, irmãos e irmãs, as festas de pagãs e adoração a outros deuses como a deusa Diana. Consequência, os artesãos, os comerciantes daquele lugar põem o apóstolo Paulo para correr daquele lugar. O apóstolo Paulo então tem que sair correndo às pressas da região de Éfeso. Então, irmãos e irmãs, a igreja de Éfeso é uma igreja que desafiou o apóstolo Paulo. É uma igreja que estava em meio a muita idolatria. Ao lugar de treva, ao lugar, irmãos e irmãs, de promiscuidade. O lugar, irmãos e irmãs, que representava de fato o império das trevas. Mas o apóstolo Paulo, por meio da pregação do evangelho, conquistou muitas almas para Cristo naquele lugar. Mas não por causa do apóstolo Paulo, mas porque a palavra que o apóstolo Paulo pregava era real, ela é verdadeira e ela muda a história do homem. Essa semana eu estava ouvindo a minha professora na sala de aula comentando sobre alguns textos canônicos e não canônicos, e aí eles estavam tratando sobre a questão da referência, de onde vem essa ideia de canocidade, não, e aí chegou, e veio da igreja, isso, aquilo, outro, e então a Bíblia é um livro de literatura, e etc e tal, e quando ela estava falando, e obviamente ela não estava falando de uma maneira ofensiva, eu estava pensando, só que esse livro, ele é um livro de literatura, não é um livro qualquer. Ele é um livro que muda a história do homem, transforma a vida do homem. Aquele que era ladrão não é mais ladrão, aquele que era desonesto não é mais desonesto. É uma história, irmãos e irmãs, aleluia, de sucesso quando a palavra de Deus chega na vida do homem. Essa é uma história diferente. Agora, nos parece que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e quando chega no capítulo 2 de Éfeso, nos parece que o apóstolo Paulo está querendo que os irmãos regridam, mas não na caminhada cristã, mas na sua mente, para recordar e relembrar algumas coisas do passado. Observe que no versículo 11, o apóstolo convida os crentes de Éfeso a se lembrarem de outro tempo. Que tempo é esse? Do tempo que eles eram gentis na carne, que eles eram incircuncisos e que não pertencia, portanto, à aliança de Israel. E Israel aqui tipificando a igreja do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos. O apóstolo Paulo está convidando essa igreja
a fazer uma recordação, a se lembrar de um estágio anterior ao estágio presente. O apóstolo Paulo convida a igreja então a fazer uma reflexão. E no versículo 12 o apóstolo nos acrescenta que esse tempo, irmãos e irmãs, no versículo 11, era o tempo que eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e que portanto não tinha esperança. Veja, versículo 11, Paulo convida: lembrai-vos. De quê? De que tempo? Versículo 12: do tempo que vocês estavam sem Cristo. Então, o apóstolo Paulo então está convidando a igreja e automaticamente nos convida, a igreja do século 21, a relembrar, a voltar ao passado, irmãos e irmãs. Mas não voltar ao passado para sofrer com as coisas do passado, mas para lembrar do tempo que nós éramos sem Cristo. Portanto, a mensagem desta noite é uma vida sem Cristo. Ele diz: vocês precisam voltar a lembrar. Vocês precisam voltar a lembrar como era no passado. Vocês precisam, irmãos e irmãs, a reviver na memória de vocês como era a vida de vocês lá atrás. Como era a vida de vocês no passado. E já se diz aí numa máxima que um povo sem história, um povo sem saber de onde veio, é um povo fadado ao fracasso. Porque muitas vezes nós, no dia a dia, no oba-oba até mesmo, ou muitas vezes no cotidiano da vida, no dia a dia, às vezes a gente se esquece do que Cristo fez por nós. E eu já preguei algo parecido aqui quando eu vos falei sobre Josué, mas nesta noite, irmãos e irmãs, o enfoque é outro. Ele diz: lembrai-vos. Porque só pode, irmãos e irmãs, partir para o futuro. Só pode, irmãos e irmãs, entender aquilo que Cristo fez por nós, quando nós então reconhecermos quem éramos nós no passado. Quem éramos nós? Qual era a nossa condição anterior, a condição em que Cristo nos salvou? Quem éramos nós? Qual era a nossa condição? Aí Paulo diz: lembrai-vos do tempo que vocês estavam sem Cristo. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, do milagre do tanque de Betesda, tem uma coisa muito interessante ali. A Bíblia diz que havia um homem ali que mais de 38 anos estava naquele lugar. Ele era enfermo. E nós entendemos que ele também era coxo, porque ele não andava. A Bíblia diz que Jesus se direciona para aquele lugar e pergunta para ele: você quer ser curado? E aí ele vai responder outras coisas. Mas no versículo 8 de João capítulo 5, Jesus fala uma coisa interessante para ele: levanta-te, toma o teu leito e... levanta o teu leito e anda. Agora, observe que no comando de Jesus tem um outro comando. O primeiro comando é para ele levantar. O segundo comando, tomar o leito. E o terceiro comando é andar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o segundo comando. Qual é o segundo comando? Tomar o seu leito. Agora, irmãos e irmãs, o que representa esse leito na vida desse homem? O que representa esse leito, essa maca na vida desse homem que há 38 anos jazia na porta das ovelhas, ou melhor, no tanque de Betesda, junto ao tanque de Betesda, que era perto da porta das ovelhas. Essa maca, irmãos, provavelmente estava com esse homem 38 anos, pastor Celso. Ou se não, 38 anos já estava com ele há muito tempo.
E às vezes nós poderíamos dizer assim: larga aquilo que te lembra do passado, vai embora, deixa para trás tudo aí e vai embora, vai viver a sua vida. Isso é do passado, isso não te pertence mais. Mas Jesus diz: toma o teu leito e leva ele junto contigo. Sabe, em outras palavras, o que Jesus está dizendo: toma a tua história de 38 anos, para que toda vez que você olhar para esse leito, você saber o que Cristo fez por você. Toda vez que ele olhava ou que ele contemplava aquele leito, ele sabia do milagre, da profundidade, irmãos e irmãs, do que havia sido operado nele por meio de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não esqueça do teu passado, não esqueça da tua condição anterior, não esqueça de onde você saiu. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, se não me engano, ele diz: o homem que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, o homem que está de pé, cuida para lembrar e saber quem você é, e de onde você saiu, e do que Cristo fez por você, antes de que você se dê à vaidade e se esqueça da obra operada em você por meio de Jesus Cristo. Às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes nós precisamos voltar um pouquinho, refletir quem éramos nós. Mas presbítero Tiago, eu já nasci num berço cristão, eu já nasci conhecendo e falando de Jesus Cristo, eu já nasci no meio de um ministério abençoado. Mas talvez você precise se lembrar do que Cristo fez por você lá na cruz. Talvez você precise se lembrar de que você estava condenado. Você nasceu, conforme diz Davi, na natureza de pecado, e que você precisa da redenção por meio de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, se nós não entendermos isso, sequer iremos glorificar o nome de Jesus por aquilo que ele fez na cruz. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, quando Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, a Bíblia diz no versículo 19, da seguinte maneira: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado. Aí ele acrescenta: fazer isso em memória de mim. Aí o apóstolo Paulo vai mais para frente, essa mensagem que você leu aqui, varão, e vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que Cristo foi traído, ele acrescenta e continua. O que é isso? Isso é lembrança. Jesus está ordenando: gente, façam isso. Em quê? Em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês se reunirem com esse propósito, estará convicto e estará vivo na mente de vocês qual foi a obra que Jesus fez por vocês. Ele entregou o seu corpo, ele entregou a sua vida para que nós possamos receber a salvação. Ele entregou-se por nós, estávamos condenados, irmãos e irmãs. Merecíamos a morte. A Bíblia diz que não havia um justo sequer, e todos se afastaram da presença de Deus. Aí ele disse: façam isso em memória de mim. A igreja do Senhor, ela não pode prosseguir sem que a mensagem dela seja Jesus Cristo. Porque toda vez que o povo é confrontado com a mensagem de Jesus Cristo, o povo entende do que Jesus fez por ele. Nós pregamos sobre prosperidade, isso é bom. Nós pregamos que Cristo quer te dar casa, nós pregamos que Cristo quer te dar carro, nós pregamos que Deus quer te dar uma vida abençoada, e tudo isso é verdade, mas nenhuma dessas coisas, irmãos e irmãs, deve centralizar o nosso sermão, a não ser que Jesus morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. A igreja aplauda o Senhor por isso.
dessas coisas salva o homem. Nenhuma dessas coisas liberta o homem das suas mazelas, da sua vida de delito e de pecado. A única coisa que tem a capacidade e o poder de regenerar o homem é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Paulo vai dizer que por meio dela ele está disposto a morrer. É a mensagem do Evangelho, irmãos e irmãs, que deve ser a centralidade das nossas vidas, onde quer que nós formos, o que nós nos propusermos a fazer, nós precisamos refletir uma só coisa: que Jesus morreu pelo homem e Ele quer salvar a humanidade. Mas todas as vezes que nós nos esquecemos do que Cristo fez por nós, de onde Ele nos tirou, essa mensagem que deveria ocupar a centralidade das nossas mensagens, ela começa a se escapar, ela começa a se esvair. Aí Paulo vai dizer: gente, lembram de onde vocês saíram? Lembra de quem eram vocês? Vocês eram gentis, vocês eram incircuncisos. Em outras palavras, vocês eram miseráveis, vocês não mereciam salvação, vocês estavam longe da salvação, longe do povo da aliança. Lembra, portanto, de onde vocês saíram. Em Apocalipse vai dizer, quando convida o povo para voltar ao primeiro amor, ele diz: lembra de onde caístes. Em outras palavras, lembra de onde Cristo te encontrou. Quem era você, irmão e irmã? Aí Paulo diz: lembra dessa vida sem Cristo. Agora, que vida é essa sem Cristo? O próprio apóstolo Paulo nos adverte de quais eram os sinônimos e qual era a característica de uma vida sem Cristo. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em ofensas de pecado. Olha o que ele diz: Ele vos deu a vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. É essa vida que era a vida sem Cristo, uma vida de pecado, uma vida de morte espiritual. Agora a vida que vocês têm é uma vida que, embora vocês ainda possam enfrentar e viver pecado, o pecado já não mais faz parte da vida de vocês, o pecado já não mais vos domina, porque Cristo vos libertou. A vida sem Cristo é uma vida marcada pelo pecado. Como é essa vida sem Cristo, apóstolo? Versículo 2: andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da desobediência. Éramos desobedientes da palavra de Deus, andávamos segundo os princípios desse mundo e éramos filhos da ira. Essa é uma vida sem Cristo, irmãos e irmãs. Como é que é essa vida sem Cristo, apóstolo Paulo? Versículo 3: uma vida em que nós vivíamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne. Ele acrescenta: éramos filhos da ira. De ira de quem, irmãos? Da ira de Deus. Merecíamos a condenação. Aí ele diz: ei, igreja de Éfeso, lembra que vocês eram pecadores, lembra que vocês viviam segundo a carne e os princípios desse mundo. Lembra, igreja de Éfeso, de onde vocês caíram, para que vocês então, a partir dessa reflexão, possam tributar glórias ao nome do Senhor e aprender a suportar a diversidade e os problemas e as aflições desse tempo presente, por conta daquilo que Cristo fez por vocês no passado. É porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, a gente exige tantas coisas, não é mesmo? E às vezes a gente se esquece de agradecer. Às vezes a gente se esquece, irmãos e irmãs, de ter relacionamento com Cristo. Às vezes a gente se esquece, irmãos e irmãs, de onde Ele nos resgatou. E qual é o convite para nós? Qual é o convite que a palavra de Deus faz para nós?
João capítulo 17, versículo 3, ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele nos convida a voltar no passado e a lembrar do que Cristo fez por nós, para que nós então possamos ter relacionamento e conhecimento de Cristo. E conhecimento de Cristo na Bíblia, irmãos e irmãs, a Bíblia está dizendo sobre relacionamento. Porque ninguém pode conhecer sem antes se relacionar. Quem não convive comigo, não se relaciona comigo, pode ouvir falar algumas coisas ao meu respeito, inclusive às vezes até coisas ruins, mas só saberá de fato quem eu sou quem convive comigo, quem está comigo no dia a dia. E o conhecimento de Cristo revelado na Bíblia é o conhecimento de experiência, de relacionamento. Toda vez que você vê o conhecimento de Cristo, levar o conhecimento, e entenda que a Bíblia está te chamando para ter um relacionamento com Ele. O diabo conhece sobre Jesus. Muitos advogados, doutores, juízes conhecem da palavra de Deus, mas é conhecer de ouvir falar, é conhecer de ler a letra. Agora o conhecimento da igreja é um conhecimento de quem experimenta um relacionamento com Ele. Eu só posso chegar para quem está enfermo, eu só posso chegar para quem está vivendo um momento de tribulação e dizer para ela: Cristo tem o poder de te curar. Eu posso dizer: Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida quando eu tenho um relacionamento e sei do que Ele pode fazer na vida do homem. Porque do contrário, as nossas palavras se tornará vazia. Porque a palavra que vem de alguém que tem uma vida de relacionamento pode ser até a mesma, irmãos e irmãs, de uma outra pessoa, mas a palavra daquela pessoa que tem um relacionamento com Cristo, ela vem com peso de autoridade, porque ela conhece Jesus, ela sabe de quem é Jesus. É por isso que muitas vezes você vê muitas pessoas falando coisas lindas acerca de Cristo, monta poemas lindos e coisas tremendas, e você assim: nossa, que coisa linda, maravilhosa, né? Mas às vezes não muda a vida do homem, sabe por quê? Porque a palavra às vezes não vem com peso de autoridade. Não vem com peso. Claro que a palavra de Deus, em todo momento, independente de quem fala, ela muda a vida do homem. Eu estou dizendo algumas digressões que algumas pessoas fazem acerca da palavra, quando essa palavra vem sem esse relacionamento com Deus. Fala: Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas ela não experimenta, não experiencia, irmãos e irmãs, essa bondade, esse amor de Deus. Deus nos convida nesta noite primeiro, a lembrar do que Ele fez por nós, e segundo, para nos relacionar com Ele e ter experiência com Ele. E esse é o conhecimento que nos trará paz. Esse é o conhecimento, irmãos e irmãs, que mudará a nossa vida. Esse é o conhecimento, irmãos e irmãs, que nos tornará mais fortes nesses dias.